3 anos depois de Angie Basman declarar falência, seu pai faleceu. Ela passará os 5 anos anteriores viajando de avião entre sua casa e a dos pais, cuidando deles enquanto ficavam cada vez mais doentes. A morte dele foi um golpe. Então, 2 meses depois, a mãe de Angie morreu. Meu mundo inteiro se desintegrou, ela disse. Eu acordava toda manhã e por um segundo esquecia que eles tinham falecido, e então me assaltava o fato de que eles estavam mortos e eu sentia como se alguém estivesse pisando em cima do meu peito. Eu não conseguia pensar em mais nada. Não sabia o que fazer quando saía da cama. Quando os testamentos deles foram lidos, Basman descobriu que tinha herdado quase $1 milhão. Ela usou 275 mil para comprar uma casa nova para sua família no Tennessee, perto de onde sua mãe e seu pai haviam morado, e gastou um pouco mais para fazer com que suas filhas crescidas se mudassem para perto, para que todos ficassem próximos. O jogo em cassinos era ilegal no Tennessee, e eu não queria cair de novo em padrões ruins, ela me disse. Queria viver longe de qualquer coisa que me lembrasse de quando eu me sentia fora do controle. Ela mudou seus números de telefone e não deu seu novo endereço aos cassinos. Assim parecia mais seguro. Então, certa noite, passeando de carro por sua antiga cidade natal com o marido, recolhendo os últimos móveis de sua casa anterior, Angie começou a pensar nos seus pais. Como ela conseguiria viver sem eles? Por que não tinha sido uma filha melhor? Ela começou a hiperventilar. Parecia o começo de uma crise de pânico. Fazia anos desde a última vez que jogara, mas naquele momento ela sentiu que precisava achar alguma coisa que distraísse sua mente da dor. Ela olhou para o marido. Estava desesperada. Aquilo era coisa de uma vez só. Vamos ao cassino, ela disse. Quando eles entraram, um dos gerentes a reconheceu de quando ela era frequentadora habitual e os convidou para o lounge dos jogadores. Ele perguntou como ela tinha andado, e tudo saiu numa enxurrada, da morte dos pais e como aquilo tinha sido duro para ela, como estava exausta o tempo inteiro, como sentia que estava à beira de um colapso. O gerente soube escutar bem. Era uma sensação muito boa finalmente dizer tudo aquilo em que ela estava pensando e ouvir que era normal se sentir desse jeito. Então sentou-se numa mesa de blackjack e jogou durante 3 horas. Pela primeira vez em meses, a ansiedade dissipou-se e virou um ruído de fundo. Ela sabia como fazer aquilo. Sua mente ficou em branco. Ela perdeu alguns milhares de dólares. A Ahas Entertainment, empresa proprietária do cassino, era conhecida no ramo dos jogos de apostas pela sofisticação de seus sistemas de acompanhamento de clientes. A base desse sistema eram programas de computador bastante parecidos com os que Andrew Paul criou na Target, algoritmos previsivos que estudavam os hábitos dos jogadores e tentavam descobrir formas de convencê-los a gastar mais. A companhia atribuía aos jogadores um valor previsto de vida, e os programas geravam calendários que previam a frequência com que eles frequentariam o cassino e o quanto gastariam. A empresa rastreava os clientes através de cartões de fidelidade, cupons para refeições grátis e vales dinheiro enviados pelo correio ou atendentes de telemarketing ligavam para a casa das pessoas para perguntar por onde elas tinham andado. Os funcionários do cassino eram treinados para incentivar os visitantes a discutir suas vidas, na esperança de que eles revelassem informações que pudessem ser usadas para prever quanto dinheiro eles tinham para apostar. Um executivo da Ahas chamava essa abordagem de o marketing pavloviano. A empresa realizava milhares de testes todo ano para aperfeiçoar seus métodos. Acompanhamento de clientes elevar os lucros da empresa em bilhões de dólares, e era tão preciso que eles podiam rastrear os gastos de um jogador até cada centavo e cada minuto. 12 A Ahas, é claro, estava muito ciente de que Basman declarara falência uns poucos anos antes e se livrara de ter que pagar $20 mil em dívidas de jogo. Mas logo após sua conversa com o gerente do cassino, ela começou a receber telefonemas com ofertas de limusines grátis que a levariam para cassinos no Mississippi. Eles se ofereceram para levá-la de avião com seu marido para Lake Tahoe, colocá-los numa suíte e lhes dar ingressos para um show dos Eagles. Eu falei que minha filha tinha que ir,
e queria levar um amigo, disse Bajman. Não havia problema algum, respondeu a empresa. As passagens aéreas e a hospedagem de todos eram grátis. No show, ela sentou na primeira fila. A Arras lhe deu 10 mil para jogar, como oferta da casa. As ofertas continuaram vindo. Toda semana outro cassino telefonava, perguntando se ela queria uma limusine, ingressos para shows, passagens de avião. Bajman resistiu no início, mas por fim começou a dizer sim toda vez que chegava um convite. Quando uma amiga da família mencionou que queria se casar em Las Vegas, Bajman deu um telefonema, e no fim de semana seguinte eles estavam no palácio. Há pessoas que nem sequer sabem que esse hotel existe, ela me disse. Eu telefonei e perguntei, e o atendente disse que o hotel é exclusivo demais para passar informações por telefone. O quarto era algo saído de um filme. Tinha 6 camas, um mezanino e uma banheira aquecida particular para cada quarto. Eu tinha um mordomo. Quando ela chegava aos cassinos, seus hábitos de jogo assumiam o controle assim que entrava. Ela muitas vezes jogava durante horas seguidas. Primeiro começava com apostas pequenas, usando só o dinheiro do cassino. Depois as quantias ficavam maiores, e ela reabastecia suas fichas com saques do caixa automático. Não lhe parecia que havia um problema. No fim, estava jogando 200 a 300 dólares por mão, 2 mãos por vez, às vezes durante 12 horas sem parar. Certa noite, ganhou 60 mil dólares. 2 vezes ela saiu com 40 mil dólares de lucro. Uma vez foi a Las Vegas com 100 mil dólares na bolsa e voltou para casa sem nada. Aquilo não mudava realmente seu estilo de vida. Sua conta bancária ainda era tão grande que ela nunca precisava pensar em dinheiro. Afinal era para isso que seus pais haviam lhe deixado a herança e para que ela pudesse desfrutar. Ela tentou ir mais devagar, porém os apelos dos cassinos tornaram-se mais insistentes. Um gerente me falou que seria demitido se eu não aparecesse naquele fim de semana, ela disse. Eles diziam, e nós mandamos você para esse show e lhe demos esse quarto bom, e você não tem jogado muito ultimamente. Bom, eles de fato faziam essas coisas legais para mim. Em 2005, a avó de seu marido morreu e a família voltou à sua antiga cidade natal para comparecer ao velório. Ela foi ao cassino na noite anterior à cerimônia para limpar a mente e se preparar psicologicamente para toda a atividade do dia seguinte. No decorrer de 12 horas, ela perdeu 250 mil dólares. Naquele momento, era quase como se sua mente não registrasse a escala do prejuízo. Quando ela pensava naquilo depois, um quarto de $1 milhão evaporado, não parecia real. Ela já mentira para si mesma a respeito de tanta coisa, e de que seu casamento era feliz, enquanto ela e o marido às vezes passavam dias sem conversar de verdade, e de que seus amigos eram próximos, enquanto ela sabia que eles apareciam para viagens a Las Vegas e sumiam quando a viagem terminava, de que ela era uma boa mãe, enquanto via suas filhas cometendo os mesmos erros que cometera, engravidando cedo demais, e de que seus pais teriam ficado contentes de ver seu dinheiro ser jogado no lixo. Daquele jeito. Parecia que havia apenas 2 escolhas, continuar mentindo para si mesma ou admitir que desonrara tudo o que sua mãe e seu pai tinham trabalhado tão duro para conquistar. Um quarto de $1 milhão. Ela não contou para o marido. Eu me concentrava em alguma coisa nova sempre que aquela noite surgia na minha mente, disse. No entanto, as perdas logo ficaram grandes demais para serem ignoradas. Em algumas noites, depois que seu marido adormecia, Bajman saía da cama, sentava-se à mesa da cozinha e fazia contas, tentando entender quanto dinheiro ela tinha perdido. A depressão que começara depois da morte de seus pais parecia estar ficando mais profunda. Ela sentia-se muito cansada o tempo todo. E a Arras continuava telefonando. Este desespero começa quando você se dá conta do quanto perdeu, e então sente que não pode parar porque precisa recuperar o dinheiro, ela disse. Às vezes eu começava a me sentir agitada,
como se não conseguisse pensar direito, e sabia que se fingisse que ia talvez fazer outra viagem em breve, isso me acalmaria. Então eles ligavam e eu dizia que sim, pois era tão fácil ceder. Eu realmente acreditava que podia recuperar o dinheiro. Já tinha recuperado antes. Se não fosse possível vencer, o jogo não seria permitido por lei, certo? Em 2010, um neurocientista cognitivo chamado Reza Habib pediu que 22 pessoas deitassem dentro de uma câmara de ressonância magnética e observassem um caça-níqueis girando. Metade dos participantes era de jogadores patológicos ou pessoas que tinham mentido para a família sobre seu vício no jogo, que tinham faltado ao trabalho para jogar, ou passado cheque sem fundo para um cassino, enquanto a outra metade era de pessoas que jogavam socialmente mas não demonstravam nenhum comportamento problemático. Todos foram deitados de costas dentro de um tubo estreito e receberam a instrução de observar rodas com números 7, maçãs e barras de ouro girarem numa tela de vídeo. O caça-níqueis estava programado para gerar 3 resultados, uma combinação vitoriosa, uma perdedora, e uma quase vitória, em que as figuras quase combinavam, mas, no último segundo, deixavam de se alinhar. Nenhum dos participantes ganhava nem perdia dinheiro algum. Só o que eles tinham que fazer era observar a tela enquanto o equipamento de ressonância magnética registrava sua atividade neurológica. Estávamos especialmente interessados em investigar os sistemas cerebrais envolvidos nos hábitos e vícios, Habib me disse. O que descobrimos foi que, neurologicamente falando, os jogadores patológicos ficavam mais entusiasmados com a vitória. Quando os símbolos se alinhavam, mesmo que eles não chegassem a ganhar nenhum dinheiro de verdade, as áreas em seu cérebro relacionadas à emoção e recompensa eram muito mais ativas do que em jogadores não patológicos. Mas o realmente interessante foram as quase vitórias. Para os jogadores patológicos, perder por pouco era um resultado parecido com uma vitória. Seu cérebro reagia quase do mesmo jeito. Mas para um jogador não patológico, uma quase vitória parecia uma derrota. Pessoas sem problemas com jogos eram mais capazes de reconhecer que perder por pouco continua querendo dizer que você perdeu. Os dois grupos viam exatamente o mesmo acontecimento, mas de uma perspectiva neurológica, eles o viam de jeitos diferentes. Pessoas com problemas com jogo obtinham uma dose de prazer mental com as quase vitórias, o que, segundo a hipótese de Habib, é provavelmente o motivo de elas jogarem por muito mais tempo do que as outras pessoas, porque a quase vitória deflagra esses hábitos que os instigam a fazer outra aposta. Os jogadores não compulsivos, ao ver uma quase vitória, recebiam uma dose de apreensão que deflagrava um hábito diferente, aquele que diz eu deveria parar antes que fique pior. Não está claro se os cérebros dos jogadores compulsivos são diferentes porque eles nasceram assim, ou se a exposição prolongada a caça-níqueis, poker online e cassinos pode alterar o funcionamento do cérebro. O que está claro é que diferenças neurológicas reais influenciam o modo como os jogadores patológicos processam informações, o que ajuda a explicar por que Angie Basman perdia o controle toda vez que entrava num cassino. As empresas de jogos estão muito cientes dessa tendência, é claro, e é por isso que, nas últimas décadas, os caça-níqueis têm sido reprogramados para gerar uma quantidade mais constante de quase vitórias. 13 Os jogadores que continuam apostando depois de quase vencer são aquilo que torna os cassinos, pistas de corrida e loterias estaduais tão lucrativos. Acrescentar uma quase vitória a uma loteria é como jogar gasolina numa fogueira, disse um consultor da loteria estadual que falou comigo sob a condição de anonimato. Quer saber por que as vendas dispararam? 1 em cada 2 bilhetes de raspadinha é programado para fazer você sentir que quase ganhou. As áreas do cérebro que Habib examinou em seu experimento, os gânglios basais e o tronco cerebral, são as mesmas regiões em que os hábitos residem, e também em que os comportamentos relacionados a terrores noturno começam. Na última década, conforme surgiram novas classes de medicamentos que afetam essa região, tais como remédios para o mal de Parkinson, aprendemos muita coisa sobre o quanto alguns hábitos podem ser sensíveis a estímulos externos. Ações judiciais coletivas nos Estados Unidos, na Austrália e no Canadá foram movidas contra fabricantes de medicamentos, alegando que os remédios levavam os pacientes a apostar,
comer, comprar e se masturbar compulsivamente, afetando os circuitos envolvidos no loop do hábito. Em 2008, um júri federal do Minnesota concedeu 8,2 milhões de dólares a um paciente num processo contra uma empresa farmacêutica, após o homem ter alegado que seu medicamento o fizera perder mais de 250 mil dólares em jogos de azar. Há centenas de casos similares pendentes. Nesses casos, podemos seguramente dizer que os pacientes não têm controle sobre suas obsessões, pois podemos apontar uma droga que afeta sua neuroquímica, disse Habib. Porém, quando examinamos os cérebros de jogadores obsessivos, a aparência é muito semelhante, tirando o fato de que eles não podem pôr a culpa num medicamento. Eles dizem aos pesquisadores que não querem jogar, mas não conseguem resistir ao anseio. Então por que dizemos que esses jogadores estão no controle de suas ações e os pacientes de Parkinson não estão? Em 18 de março de 2006, Angie Basman viajou de avião para um cassino, a convite da Arras. Àquela altura, sua conta bancária estava quase zerada. Quando tentou calcular o quanto tinha perdido ao longo de sua vida inteira, chegou ao valor aproximado de 900 mil dólares. Ela dissera a Arras que estava praticamente sem dinheiro, mas o homem ao telefone lhe disse para ir assim mesmo. Disse que eles abririam uma linha de crédito para ela. Era como se eu não pudesse dizer não, como se, sempre que eles balançavam a mínima tentação na minha frente, meu cérebro desligasse. Eu sei que isso parece uma desculpa, mas eles sempre prometiam que seria diferente dessa vez, e eu sabia que, por mais que lutasse contra aquilo, no fim ia acabar cedendo. Ela levou consigo todo o dinheiro que lhe restava. Começou apostando 400 dólares por mão, 2 mãos por vez. Dizia a si mesma que, se conseguisse se erguer um pouquinho, apenas 100 mil dólares, ela podia parar e ter algo para dar às filhas. Seu marido jogou junto com ela por um tempo, mas à meia-noite foi dormir. Por volta das 2 da manhã, o dinheiro que ela trouxera tinha acabado. Um funcionário da Arras lhe deu uma nota promissória para assinar. 6 vezes ela assinou para receber mais dinheiro, num total de 125 mil dólares. Por volta das 6 da manhã, ela teve uma maré de sorte e suas pilhas de fichas começaram a crescer. Um punhado de gente se reuniu em volta. Ela fez uma conta rápida e não era o suficiente para pagar as promissórias que assinará, mas se continuasse jogando com inteligência, sairia no lucro, e depois pararia para sempre. Ela venceu 5 vezes seguidas. Só precisava ganhar mais 20 mil dólares para zerar a dívida. Então o carteador fez 21,14 e depois fez 21 de novo. Umas poucas mãos depois, ele fez 21 uma terceira vez. Às 10 da manhã, todas as fichas de Basman tinham acabado. Ela pediu mais crédito, mas o cassino recusou. Basman saiu da mesa atordoada e andou até sua suíte. Era como se o chão estivesse tremendo. Ela caminhava com a mão na parede para ter onde se apoiar se caísse. Quando chegou ao quarto, seu marido estava esperando. Acabou, ela disse para ele. Por que você não toma um banho e vai para a cama? Ele disse. Está tudo bem. Não é a primeira vez que você perde. Acabou tudo, ela disse. Como assim? O dinheiro acabou, ela disse. O dinheiro todo. Pelo menos ainda temos a casa, ele disse. Ela não contou a ele que hipotecara a casa por uma linha de crédito alguns meses antes e perderá tudo no jogo.